Aula 43. Conteúdo: gráfico de barras. Habilidades: saber analisar e solucionar questões envolvendo gráfico de barras. Descritor 35. Associar informações apresentadas em listas ou tabelas simples aos gráficos que as representam e vice-versa. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Momento Saber Mais. Hoje nós continuamos aprendendo e falando sobre o tratamento de informações através da utilização dos gráficos. Em momentos anteriores já estudamos os gráficos de pizza e também o gráfico de colunas. E nessa tarde aqui junto com vocês nós vamos aprender sobre o gráfico de barras. Vocês vão ver que a diferença é bem simples em relação ao gráfico de colunas. Mas para que a gente possa iniciar agora nesse momento, eu convido a todos para assistir junto comigo esse breve vídeo que vai trazer informações importantes sobre os nossos gráficos de barras. Então, vamos prestar atenção e na volta a gente conversa mais um pouquinho. E você se pergunta se esse não seria um gráfico de colunas como você está vendo na tela. A verdade é que tem livros que trabalham com um gráfico em barras, chamados de barras horizontais e de barras verticais. O gráfico de barras verticais é também chamado em outros livros de gráfico de colunas. Também há quem chame de coluna deitada o gráfico em barra horizontal. Mas no geral tudo é chamado de barras, ok? O gráfico em barra apresenta uma precisão maior em relação à pizza, pois são ideais em situações em que as categorias têm praticamente o mesmo tamanho, pois assim é possível identificar com uma precisão maior qual informação ou variável tem a frequência maior, ou seja, qual tem o valor maior, qual o valor que se destaca mais, certo? Então, cada barra representa uma informação ou variável, ou seja, representa uma determinada categoria. Quanto maior for a barra, maior o valor. Uma pequena observação: as barras têm a mesma largura e você pode representá-lo com os dados em porcentagem ou quantidade. Muito bem, nós vimos então o gráfico de barras, vocês viram que ele é bastante semelhante à informação, ao desenho do gráfico de colunas. Porém, às vezes a gente pode utilizar essa terminologia de dizer que o gráfico de barras é o gráfico de colunas, porém essas colunas aparecem na posição horizontal, ou seja, a posição deitada. Mas nós não vamos dizer assim, gráfico de colunas deitado, por isso a gente pode usar essa terminologia para dizer o nosso gráfico de barras. Vocês viram então que assim como no gráfico de colunas, o gráfico de barras também traz duas informações, informações quantitativas e informações qualitativas, porém a forma de organizá-las no eixo X e Y é o que vai dar essa diferença do gráfico de colunas para o gráfico de barras. Vamos então aos nossos conceitos para que a gente possa ver os nossos exemplos aqui do gráfico de barras. Observem junto comigo essa próxima cartela que diz o seguinte: os gráficos em barra, eles possuem basicamente a mesma função dos gráficos em colunas, como nós falamos, né? Algumas pessoas utilizam essa terminologia para dizer gráfico de colunas deitados, mas nós vamos falar então gráfico em barras. Isso quer dizer que alguns dados estarão na posição horizontal e outras informações e divisões na posição vertical. Mas vamos ver isso através de exemplos para que a gente possa visualizar o nosso gráfico de barras. Observem comigo. Vejam aí o nosso exemplo de um gráfico de barras. A fonte é do IBGE e o título traz o seguinte: taxa de mortalidade infantil por região no ano de 2013. Vejam então que nós temos o nosso eixo X com as informações numéricas, ou seja, dados quantitativos de 0, 5, 10, 15, 20 e 25. E no nosso eixo Y, nós temos as informações qualitativas, que seriam região Nordeste, região Norte, região Centro-Oeste, região Sudeste e, por sua vez, a região Sul. Vejam então que nós temos todas essas barras, cada uma delas, essas 5 barras, elas têm a mesma largura, para que na hora da visualização essa distinção do tamanho não nos confunda, e porém cada uma dessas barras ela atinge um patamar dos dados quantitativos. Vejam então que a região Sul 10, a região Sudeste entre 10 e 15, a região Centro-Oeste um pouco acima do 15,
A região norte ultrapassa um pouco o 20, porém a região nordeste é aquela que apresenta a maior taxa de mortalidade infantil do nosso país. Podemos perceber então rapidamente, apenas visualizando esse gráfico de barras, que a região nordeste ela se posiciona superior às demais regiões e que por sua vez a região sul é aquela que tem uma menor taxa de mortalidade infantil. Muito bem, vamos então agora analisar mais um exemplo de como esse gráfico de barras pode estar sendo utilizado nas questões do Enem. Vamos analisar esse exercício proposto para vocês, para que a gente possa poder interpretá-lo e assinalar a alternativa correta. Vamos ler juntos então essa questão do Enem de 2010, diz o seguinte: o gráfico expõe alguns números da gripe H1N1. Entre as categorias que estão em processo de imunização, uma já está completamente imunizada, a dos trabalhadores da saúde. Vamos observar então, esse é o enunciado da questão e que acompanha essa questão do Enem de 2010, acompanha esse gráfico, vejam aí um gráfico de barras, né, na posição horizontal, as nossas barras. Como nós dissemos, no eixo X aparecem dados quantitativos que são visualizados em porcentagem também. Então, essa é uma outra possibilidade desses dados quantitativos estarem sendo apresentados para vocês. Vejam então que as porcentagens seguem do nível 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100%. Ou seja, a faixa vai de 0 a 100%. Notem então que no eixo X os dados quantitativos apresentados em porcentagem, e no eixo Y nós temos as nossas categorias, ou seja, as nossas variáveis representadas por adultos entre 20 e 29 anos, gestantes, doentes crônicos, indígenas, crianças de 6 meses a 2 anos e trabalhadores da saúde. Notem que essas 6 categorias são os índices analisados conforme os dados quantitativos, né? Nós temos então aí 6 variáveis, 6 categorias, 6 faixas que podem ser apresentadas no gráfico de barras para vocês. Vamos então à pergunta dessa questão do Enem. Observem então, de acordo com o gráfico, entre as demais categorias, aqui está mais exposta ao vírus da gripe H1N1, é a categoria D, indígenas, B, gestantes, C, doentes crônicos, D, adultos entre 20 e 29 anos e alternativa E, crianças de 6 a 2 anos. Então, rapidamente, se nós observarmos o nosso gráfico, observem aí então que nós temos uma pergunta que quer saber qual é aquela que apresenta uma menor, né? Aqueles que estão menor percentual de indivíduos, ou seja, aqueles que apresentam mais expostos ao vírus da gripe H1N1. Então, é uma questão bem tranquila, apenas interpretativa da questão e não exige nenhum cálculo. Vocês visualmente já podem observar, analisando que cada quantidade representa um patamar. Vejam então, se nós observarmos aquelas com maior quantidade de números da campanha, é a categoria dos trabalhadores da saúde, com 100%. Por sua vez, notem que nós temos adultos entre 20 e 29 anos, aquela categoria com a menor percentual de indivíduos imunizados, representando 40%. Gestantes, nós temos um pouco acima de 50%, assim como doentes crônicos, um pouco equitativo, né? Os dois quase na mesma categoria, porém ainda assim doentes crônicos superior que gestantes. Indígenas, acima de 60%. Crianças de 6 meses a 2 anos, também superior a 80%. E na sequência temos então, como já falado, trabalhadores da saúde com 100%. Vejam então a questão bem simples, onde é possível perceber visualmente a alternativa correta, como vocês puderam acompanhar comigo, tenho certeza que resolveram juntos, a nossa alternativa D. Vamos então assinalando então a alternativa D, é o grupo, a categoria de indivíduos que apresentaram o menor percentual de indivíduos
imunizados. Então, é importante essa interpretação no gráfico de barras para poder assinalar a alternativa correta. Mas nós vamos analisar mais uma questão do Enem juntos. Observem aí mais um item do Enem de 2010, onde é apresentado para vocês o gráfico de barras. Vamos ler juntos essa atividade? Observem então os dados do gráfico seguinte. Foram gerados a partir de dados colhidos no conjunto de 6 regiões metropolitanas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, chamado DIEESE. Então, essa é a sigla para esse departamento, tá bom? Vamos, então, continuar na questão. Observem que também foi apresentado, olha ali, uma outra posição desse gráfico de barras. Verifiquem que no eixo X nós temos aí 0, 5, 10, 15, 20 e 25, que correspondem a quê? Essas informações quantitativas nos mostram a taxa de desemprego nas regiões metropolitanas, especificamente de um período do ano, ou seja, do mês de março de 2010. Então, essa informação quantitativa que é apresentada para vocês no eixo X traz essa informação de taxa de desemprego. Vamos ver então quais são as regiões metropolitanas que foram analisadas nesse período de março de 2010. Observe então, nós temos São Paulo, Salvador, Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte e Distrito Federal. Essas informações no nosso eixo Y, elas carregam então as nossas informações qualitativas, as nossas categorias, as nossas variáveis que vão ser analisadas. Ou seja, cada região metropolitana apresentou a sua taxa de desemprego. Então, se vocês observarem rapidamente por esse gráfico, é possível perceber aquela maior, né, que teve maior taxa de desemprego. Verifiquem então aí que nós temos Salvador com 19,9, acompanhado de Recife. Então, tem uma escala onde é possível verificar isso também, a menor. Observem a diferença de Porto Alegre para Salvador, né? Porto Alegre, então, com a menor taxa de desemprego, em torno de 9,8. Mas vamos ver o que o enunciado aqui do exercício do Enem de 2010 vai exigir que vocês possam assinalar a alternativa correta. Na leitura da atividade, vamos então ao nosso comando aqui da pergunta dessa questão. Supondo, então, que o total de pessoas pesquisadas na região metropolitana de Porto Alegre equivale a 250 mil. Prestem atenção, então, que o exercício foi bem específico, ele não está interessado em saber nas outras regiões, ele especificou para nós que ele deseja, o interesse dele da questão é na região metropolitana de Porto Alegre. E ele nos deu um valor. Ela equivale a 250 mil, esse total de pessoas. Ou seja, o nosso universo que nós estamos trabalhando daquela porcentagem da taxa de desemprego será então em relação a quê? A essa total de populações, né? Essa total de pessoas. Vejam então que o número de desempregados em março de 2010 nessa região foi de... Observe as alternativas: A, 24.500, B, 250 mil, C, 220.500, D, 223 mil e alternativa E, 227.500. Então, voltando um pouquinho naquele gráfico, vamos observar aqui que nós tínhamos várias regiões metropolitanas, São Paulo, Salvador, Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte e Distrito Federal, porém, o exercício pede para que vocês se concentrem na região de Porto Alegre. Isso quer dizer o quê? Que eu não vou utilizar essas informações das outras regiões. Nós vamos nos concentrar nessa região de Porto Alegre. Porém, o universo dos indivíduos foi dado, então, e aí o nosso cálculo vai ser em função da região de Porto Alegre. Então, vou assinalar aqui para vocês, para que a gente, na hora da leitura, da interpretação da questão, às vezes, na correria do tempo, nós não prestamos atenção. Então, vejam aí, essa é a minha informação, Porto Alegre, e eu sei que a taxa que eu vou utilizar é 9,8%, certo? É uma taxa quantificada em porcentagem. O enunciado do problema, ele nos deu essa informação. Vamos aqui ao enunciado, verifiquem para que a gente também possa grifar nesse enunciado o item relevante. Verifiquem então aí, olha lá, vamos grifar juntos aqui. São essas duas informações que vocês podem utilizar para resolver a questão. Observem então, olha lá, a minha informação é Porto Alegre,
E aí, essa informação aqui é muito importante, que equivale a 250 mil. Então, esse é o meu universo, o meu total de pessoas pesquisadas. Então, eu vou trabalhar aquela porcentagem, 9,8, dentro desse universo de 250 mil para eu descobrir o número exatamente de pessoas que foram desempregadas em março de 2010 nessa região de Porto Alegre. Então, vamos aos nossos cálculos. Observem aí, bem simples o cálculo, trabalhando com as porcentagens. 9,8, então, equivale a 9,8 sobre 100, estou transformando a minha porcentagem em número em fração. E essa informação nós vamos retirar 9,8% de 250 mil. Então, é o que o exercício mostrou para vocês, né? Essa porcentagem de universo, isso aqui é o número de pessoas da região de Porto Alegre. Fazendo os cálculos, nós teremos então a possibilidade de fazer a simplificação. Vejam aí, eu posso eliminar os zeros e aí vai sobrar 9,8, que multiplica 2.500, ficou mais fácil, né? A gente elimina os zeros para que o nosso cálculo fique mais simplificado, chegando então ao resultado de 24.500. Vejam aí, bem simples a informação, bem simples o cálculo, porém o importante é que vocês consigam identificar essa informação, retirar essa informação do gráfico de barras. Muito bem, então aqueles alunos que conseguiram desenvolver junto comigo e assinalaram a alternativa correta, acertaram. Agora chegou o momento da gente praticar um pouco mais também, com mais atividades do Enem, para que vocês possam desenvolver esse conteúdo e na volta a gente resolve aqui junto com vocês. E agora nós vamos fazer a correção, então todos aqueles que assinalaram a alternativa C, parabéns, aqueles que não, tiveram dúvida, chegou o momento da gente prestar atenção. Os exercícios do Enem de matemática, na parte específica, vocês viram que então na aula de hoje falamos sobre o gráfico de barras. Não tem segredo, prestar atenção no enunciado e principalmente na leitura e interpretação. Vamos então à nossa questão, ler juntos e interpretá-lo. Vejam então. O Enem 2010 diz o seguinte: em 7 de abril de 2004, um jornal publicou o ranking de desmatamento conforme o gráfico da chamada Amazônia Legal, integrada por 9 estados. Vejam então o gráfico que foi apresentado para vocês nessa questão do Enem de 2010. Nós temos então o ranking do desmatamento em quilômetros quadrados. Vejam então, essa informação foi disponibilizada através do site da Folha Online em 30 de abril de 2010 e adaptado aqui para a questão do Enem de 2010. Vejam então o nosso gráfico de barras trazendo essas duas informações, informações quantitativas e informações qualitativas. Vejam então que essa informação qualitativa se apresenta no eixo Y, trazendo os estados. Vejam aí, então, nós temos o Amapá, Tocantins, Roraima, Acre, Maranhão, Amazonas, Rondônia, Pará e Mato Grosso. Percebam a diferença nesse gráfico de barras, que essa informação quantitativa, ela não está especificada no eixo X, mas é possível, se nós traçarmos uma linha perpendicular aqui no eixo, é possível verificar exatamente a posição do 4, do 136, do 326, do 549, do 766, do 797, do 3.463, do 7.293 e, finalmente, aqui do primeiro colocado, Mato Grosso, liderando com essa maior barra no valor de 10.416. Vejam, então, que foi organizado essas regiões aí, porém, elas não estão numa classificação, numa ordem. Vejam aí que o Amapá está em primeiro ali, porém, ele ocupa o 9º lugar no ranking. Na sequência aí o Tocantins, o 8º,
E vocês viram então que essa ordem ela não segue pela essa posição do eixo Y, né? Ela segue essa posição do crescimento dessas barras no eixo X, né? Essas barras elas vêm aumentando o seu tamanho a partir do 4 lá do Amapá, crescendo até chegar no estado do Mato Grosso com a última barra, a barra maior, né? Por isso é o nosso gráfico de barras. Mas vamos então à nossa informação, ver o que o exercício vai exigir de vocês nessa questão do Enem. Considerando-se que até 2009 o desmatamento cresceu 10,5% em relação aos dados de 2004, o desmatamento médio por estado em 2009 está entre, então ele deu aí 5 alternativas, A, B, C, D e E, para que vocês assinalassem a informação correta. Lembrando que nas questões do Enem é importante fazer a análise, então é isso que nós vamos analisar. Voltando um pouquinho na cartela anterior, nós temos aí uma informação importante que foi dado logo no enunciado do problema. Antes da questão aparecer, antes de aparecer o gráfico para vocês, nós vamos assinalar aqui, grifar para vocês aqui, que essa informação que ele, logo no enunciado ele diz assim, que essa Amazônia legal, integrada por 9 estados. Então, essa informação é muito importante, porque nós não vamos descartar nenhum daqueles estados citados, nós vamos incluir todos eles aqui para efeito do nosso cálculo. Então, essa informação ela é importante, por isso nós vamos assinalar. Então, essa daqui é a nossa primeira informação que o exercício, logo no enunciado, nos deu. Então, prestem atenção. Amazônia legal, então, integrada por 9 estados. Isso quer dizer o quê? Que na hora de fazer o cálculo, eu vou ter que considerar a soma desses 9 estados. A outra informação que eu quero também aqui grifar para vocês, segue depois do nosso gráfico, foi colocado, vejam aí, vamos assinalar juntos. Essa consideração do desmatamento. Nós tínhamos, então, que até 2009 o desmatamento cresceu 10,5% em relação ao estado de 2004. Então, essa é uma informação importante, uma segunda informação também trazida no enunciado da questão e que vocês podem grifar para que na hora do cálculo seja uma informação importante para que vocês considerem para descobrir a resposta correta. Isso quer dizer o quê? Que 2004 nós tínhamos um total de desmatamento, porém, para 2009, esse desmatamento cresceu. Ele cresceu até quanto? 10,5%. E é isso que nós vamos assinalar aqui considerando. É essa informação que eu quero grifar para vocês prestarem atenção. Essa, considerando que até 2009, o desmatamento cresceu 10,5% em relação aos dados de 2004. Essa é a nossa segunda informação. Isso quer dizer, então, como eu disse para vocês, que até 2004 nós tínhamos um total de 100%. Em 2009 ele cresceu. Cresceu quanto? Olha aqui. Essa é uma informação, 10,5%. E a outra informação, talvez aqui vocês precisam se concentrar um pouco mais, é que aqui o exercício pede para vocês o desmatamento médio. Olha aqui, então, não basta fazer o total do desmatamento, ele quer o valor do desmatamento médio. Essa é a terceira informação que eu preciso considerar, tá bom? Bom, vamos então fazer esses cálculos. Observem então que a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer a soma dos estados. Vejam então aí que nós tínhamos 9 estados compondo a nossa Amazônia legal. E aí, não tem segredo, é só visualizar no gráfico e somar cada um deles. Olha aqui, é isso que a gente fez na primeira opção aqui. O total do desmatamento nos 9 estados. Então, cada um daqueles que aparecia para vocês no nosso gráfico de barras foi somado. Olha aqui, até inteirar os 9. Vejam aí, lembram aqui, 4% do Amapá, até chegar lá no último, que era 10.416 do Mato Grosso, né, o primeiro colocado. Nós somamos todos esses 9 estados e tivemos aí um total de 23.750 quilômetros quadrados, porque é a nossa unidade de medida. Porém, nós temos aqui que quantificar qual foi o total, né, em relação ao ano de 2009. Nós dissemos para vocês que o 2009 teve um incremento, teve um acréscimo, né, adicionou quanto? 10,5%. Então, se em 2004 nós tínhamos 100%, foi adicionado, olha ali, teve um aumento,
nós vamos somar 100 mais 10,5, equivalendo um total de 110,5%. Ou seja, nós vamos quantificar esses 110,5% em um total de 23.750 quilômetros. Vamos fazer então como nós aqui aplicamos. Vejam aí os nossos cálculos. Nós temos então 110,5% transformado em uma fração, e aí nós vamos fazer os cálculos. É possível então eliminar o zero, facilita aqui o nosso cálculo. Vai sobrar para nós, né? Lembrando aqui que 110,5 dividido por 10, olha aqui, a casa da vírgula anda para a esquerda, que eu estou fazendo uma divisão, logo teremos 11,05, que foi o valor apresentado aqui para vocês, resultado dessa divisão. Isso para facilitar a nossa multiplicação do 11,5 vezes 2.375. Isso equivaleu a um valor de 26.243,75. Mas lembrando que não podemos assinalar essa resposta nas alternativas, porque nós tínhamos 3 informações. Lembra a última informação? Calcular o desmatamento médio nos 9 estados. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos pegar esse total e dividir por 9, porque nós temos uma relação de média. Vejam então aí como é que vai ficar esse cálculo. Notem que nós vamos fazer uma divisão simples, 26.243,75 dividido por 9, e aí vamos obter o valor de 2.915,9, e esse valor ele se enquadra dentro da alternativa C. Muito bem. Então, essa aí é a nossa questão resolvida para vocês. E a gente chega ao final de mais um momento aqui do Saber Mais, compartilhando com vocês, esperando a participação de mais um encontro, tá bom? Então, eu fico aguardando vocês, até breve.